falar em Grêmio, vai pintar na tela aqui o Wagner Martins com os detalhes do Grêmio, que hoje pega Universidade Católica. Tudo bem, Quesada? A equipe do Fox Sports já está aqui na arena. O empate serve para o Grêmio chegar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Matheus Henrique é o grande desfalque e a dúvida é Alisson ou Tassiano. Pedro Jeromel está de volta ao time. Daqui a pouco eu retorno trazendo tudo sobre o Grêmio direto aqui de Porto Alegre. Valeu, Wagner. Bom, decisão na Libertadores da América, decisão também na Europa League. Amanhã vamos acompanhar os dois jogaços aqui pelo Fox Sports. O Arsenal enfrentando o Valência e ainda temos o duelo entre Chelsea e Eintracht Frankfurt. E lá está André Cavalcante para trazer detalhes também de uma das principais competições da Europa. Reportagem Fox Sports está em Londres para trazer todas as informações de Chelsea e Eintracht Frankfurt. Vale vaga na finalíssima da Liga Europa. Mas tem Fortaleza e Santa Cruz também. Jogaço pela Copa do Nordeste. Quem tá lá é Flávio Vinick. Fala aí, Vinick. Boa tarde, Quesada, amigos do Expediente Futebol. A gente está aqui no CT do Fortaleza, acompanhando o último treino do time do Rogério Ceni antes do jogão decisivo contra o Santa Cruz. O Ceni em busca do terceiro título no comando do clube, mas não espera facilidade contra a equipe pernambucana, não. Ele até lembrou daquele 2-0 que o time aplicou sobre o Fluminense pela Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto aqui no Expediente Futebol com outras informações do Fortaleza. Até lá. E você acompanha esse jogão. Obrigado, Vinick. Amanhã aqui no Fox Sports a partir das 6 horas da tarde. Diego Bertozzi já está na ponta também? Para participar aqui do Expediente com destaque do Corinthians e Fábio Carilli. E aí, Bertozzi? Fábio Carilli faz duras críticas ao calendário do futebol brasileiro. Até a parada para a Copa América, o Timão terá feito 40 jogos na temporada. E ele deu prazo para que o Corinthians volte a jogar aquele futebol da primeira passagem do treinador por aqui. Valeu, Bertozzi. Agora, Karine Alves com destaque de outro alvinegro. Aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo, Karine. Foco no clássico contra o Fluminense e treino com portões fechados. No Botafogo, a imprensa não pôde acompanhar a atividade, mas o meia João Paulo conversou com os jornalistas e falou o que será a chave, o que vai decidir o jogo lá no Maracanã neste sábado. Já já eu trago os detalhes aqui no Expediente Futebol. Valeu, Karine. Bom, agora a nossa mesa aqui com Eugênio Leal, Fábio Azevedo, Felipe Facincani e Paulo Lima. A pergunta proposta pelo Rogério Micheletti, que coordena o programa, é a seguinte. É uma pegadinha, né? Quem ganha mais? O Luxemburgo com o Vasco da Gama, com essa contratação, ou o contrário? O Vasco com o Luxemburgo. Acho que no final das contas, a resposta se é sim ou não, se alguém ganha, vale para os dois lados, né? Mas enfim, tem uma pegadinha aí. Eu começo com você. O tijolo logo de início para você responder essa pergunta. Eugênio, boa tarde para você. Boa tarde, Quesada, para os amigos. Ô, Quesada, primeiro parabéns aí pela apresentação Antes do que programa. você fale qualquer coisa, o João volta sexta-feira, porque amanhã tem Copa do Nordeste e eu Europa ia te fazer League, essa pergunta, mas você está muito bem. Brincadeira. Boa tarde. Quesada, eu acho o seguinte, se der certo, os dois ganham. Se der errado, os dois perdem. A partir de agora, eles estão juntos. Não tem essa de um precisar mais do outro. Eu, sinceramente, acho muito difícil dar certo. Sendo realista, claro. Mas pode acontecer. E se der certo, vai ser muito bom para o Vasco, é muito bom para o Luxemburgo, que está fora do mercado já há algum tempo. E aí, dando certo, ele pode retornar aos holofotes e aí, de repente, resgatar uma carreira que foi de muito sucesso no passado. Essa é a minha opinião. Não acho que nesse momento um precise mais do outro do que o outro do um, não. Os dois precisam juntar forças para tentar ambos sair de uma situação difícil, né? Que cada um vive na sua trajetória. Assim como Eugênio, o Fábio Azevedo conhece muito dos bastidores do Vasco da Gama, acompanhou também essa chegada do Luxemburgo ao Vasco. E aí, Fábio, você acha que é um casamento que pode dar certo? Eu estou confiante, sabia? Eu acho que são duas marcas do futebol e uma pode ajudar a outra a se reerguer, porque o Vasco não está num grande momento da história e o Luxemburgo está parado há um tempo, não dá nem para falar também dos últimos trabalhos dele, porque
Os últimos trabalhos não foram lá grande coisa. Mas nesse momento não está trabalhando em nenhum lugar, então fica até difícil a gente fazer uma análise. Boa tarde, Quesada. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Expediente, companheiros. Eu vou usar a expressão que usei no Tarde Redonda, ainda há pouco aqui fora do ar com você. É uma reconstrução dos dois, da carreira, de dois gigantes adormecidos. O Vasco há mais tempo, há 19 anos, que o Vasco tem alguns momentos de lucidez nesse internato que ele está enfiado. Uma Copa do Brasil, um estadual, mas tem 3 rebaixamentos, muita confusão. E um Luxemburgo que há alguns anos também não faz um grande trabalho como fazia na década de 90, quando ele era o protagonista. Então os dois querem voltar a ser protagonista. Entendo eu que o Luxemburgo, ao aceitar esse desafio, que o Vasco nesse momento é um desafio, eu quero reconstruir, eu quero voltar e mostrar que eu não desaprendi, que eu não estou ultrapassado. Se ele vier com o sentimento de treinador, ele tem tudo para dar muito certo no Vasco. Agora, esse elenco precisa ser reforçado. Só o Luxemburgo, Antônio Melo, o observador tático que ele sempre traz, o Antônio Lopes, se vier, o Ricardo Rocha, diretor de futebol, isso é muito pouco. Precisa de gente que entre em campo. Não adianta o Luxemburgo dar uma ordem, quem vai executar não ser capaz de executar. Felipe Facincani, tudo bem, Facinca? Tudo bem, Quesada. Ótimo programa para você, para todo mundo aqui conosco, você aí de casa. Eu só espero, eu sou muito fã da figura do Vanderlei Luxemburgo, acho um exímio conhecedor de futebol, um cara que marcou uma época histórica, mas espero que nesses 2 anos que o Vanderlei ficou fora do mercado, ele próprio tenha tido a reflexão de que ele não era uma figura central ou unânime ou único conhecedor de bola aqui no Brasil. Às vezes dava essa impressão de que o mundo conspirava contra o Vanderlei, que talvez as pessoas tivessem alguma restrição em relação a ele por personalidade, por qualquer outro motivo, que não fosse a própria capacidade técnica do Vanderlei, que ficou muito provada há alguns anos que era acima da média, mas que depois de um tempo ela precisava ter também uma revisão de alguns conceitos, né? O mundo mudou muito, o futebol mudou muito também, e ele ficou preso a algumas situações lá atrás. Não é chamar ninguém de ultrapassado, ninguém de velho, não é isso, muito pelo contrário. Mas é aquela história, o engenheiro que uma vez, lá anos atrás, desenhou o motor da Mercedes, ele vai falar que lá atrás ele inventou um motor que hoje a Mercedes, nossa, né, usa com muita propriedade, mas a tecnologia de hoje para esse motor mudou muito, né? Talvez essa tecnologia, se o cara for mexer hoje, ele ainda esteja mais preso com aquilo que ele fez no passado e algumas coisas mudam. Então talvez seja isso para o Vanderlei, ele enxergar que o futebol está mais rápido, que o futebol está mais físico, que o futebol hoje exige que você tenha uma outra abordagem em relação aos seus atletas, em relação à sua diretoria, outro tipo de planejamento. Então, quando ele fala, e muitas vezes parece que ele inventou a roda lá atrás, eu discordo do Vanderlei. Adoro conversar de futebol com ele, acho um cara muito bacana, mas nessas coisas, como ele veio, uma Guardiola é marketing, que isso, que aquilo, essas coisas não pegam bem para ele. Então, que nesses 2 anos ele tivesse também tido a reflexão de que ele não é a figura central do futebol, que ele precisa agora, novamente, olhar um pouquinho mais para o lado, ver que tem coisas novas surgindo e que são boas, que possam até ter superado alguns conceitos que ele tinha e que ele coloque tudo isso novamente em prática. Só isso. Paulo Lima acompanhou a carreira do Luxemburgo como jogador. Não é fato que desde a base. Desde a base. É fato que como eu aceito técnico... provocações. Não é provocação, não. Não é provocação. Não, mas eu deixei para o final porque você conhece a carreira dele inteira como jogador, essa transição para técnico e o grande técnico que ele foi. Que ele foi ou ele ainda é? Eu acho que ele ainda é, Quesada. E o detalhe, né, quando você fala que acompanhei sim. E só lembrando que daqui a 2 dias ele faz 67 anos. E ninguém pode imaginar, eu que vou fazer 65, estou desatualizado? Lógico que não, me atualizo todo dia. Né? Então, consequentemente, ele também tem um projeto de atualização na vida profissional dele. Só que, às vezes, o cargo que ele exerce dentro do futebol não decola, não vai adiante, o time não anda, o time perde. Quantos técnicos jovens estão sendo demitidos e perdendo emprego no futebol brasileiro? Não é questão só da idade, é questão de trabalho. E acompanhei sim, em 80, quando ele deixou de jogar bola, o primeiro clube dele foi o Campo Grande, o Guzmão, que hoje está no Vasco, era o goleiro daquela oportunidade. O preparador físico dele era o Antônio Melo, que era jovem, como o Vanderlei Luxemburgo também. Evidente, quando você fala do Luxemburgo, você fala de um cara que passou por mais de 40 clubes no futebol brasileiro. Entre São Paulo, Rio, Minas, interior de São Paulo, Minas, interior de Minas, Rio Grande do Sul.
E por aí vai. Nordeste, recentemente no esporte. Então, é claro que se chega à conclusão hoje, está muito tempo longe do futebol, tá? Infelizmente está. Agora, é um projeto que ele tem que abraçar como se fosse o Campo Grande em 1980. Tem que chegar lá com determinação, com vontade e, acima de tudo, pegando um pouco do que o Facincani falou aqui, de perceber se ele está trazendo mudanças ou se ele admitiu mudanças na vida dele. Hoje, conversando com alguns vascaínos, e a balança está assim, né? Alguns dizem assim, não chega até agosto, em agosto ele vai ser mandado embora. E outros dizendo, olha, é um projeto muito bom, a gente vai virar o ano com o Luxemburgo como técnico. Vamos aguardar. Eu acho que o Vasco acertou, mas casamento sabe como é que é, né? Pode ir muito bem e até certo ponto que abre, ou então se consolida, se caminha junto para o resto da vida. Tomara que esse seja o final feliz do Vasco da Gama com o Luxemburgo durante o contrato dele. Bom, ninguém casa para dar errado, né? Lógico. Casa para dar certo. Exato. É que no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa, Lógico. né? E aí, às vezes, não dá certo. Estou com você nessa história de idade. Existem jovens que leem muito e velhos, no melhor sentido da palavra, eu sou um velho já, tá? Que leem bastante também. E tem os jovens e os velhos que não leem, que não reciclam, né? Acho que essa questão de idade também é muito relativa, né? Quem quer encerrar a carreira do Luxemburgo por causa da idade está errado. Você pode discutir o seguinte, será que o Luxemburgo está se atualizando nesse período em que ele ficou parado? Ele está atento à movimentação do futebol que está sendo praticado no Brasil? Tem visto a Libertadores da América? Está ligado na Europa League e na Champions? Né? Certamente dá, né? Então, essa é a questão. E outra, o que eu acho que é mais importante, o Luxemburgo esquecer a história do manager, do escritório, do ar-condicionado e ir para campo treinar a rapaziada. Porque o forte dele sempre foi esse, campo. O dia a dia, o treino, a observação, de olhar aquele jogador que de repente é o atacante, mas pode virar um grande volante, por exemplo, como ele fez com o Rincon. O Rincon era atacante. Quem inventou o Rincon de meio-campista? Foi o senhor Vanderlei Luxemburgo. Quando ele fez isso, falou, esse cara é louco. O Rincon, inclusive, encerrou a carreira dele jogando nessa posição, né? O último grande momento do Rincon, jogando como volante, jogando muita bola no Corinthians. Boa sorte ao Luxemburgo e você responde pra gente na hashtag Expediente Futebol quem é que vai, né, ganhar mais, se é o Luxemburgo com o Vasco ou o Vasco com o Luxemburgo. Uma paradinha no assunto Luxemburgo, Libertadores da América agora. Vamos lá para o Allianz Parque. Fernando Caetano vai trazer mais detalhes do jogo do Palmeiras hoje contra o time do Papa. O Palmeiras já está classificado, mas se vencer vai melhorar essa classificação e lá na frente pode fazer diferença, né? De jogar a segunda em casa. Agora, jogar a segunda em casa é aquela história também, né, Caetano? Se vai enfrentar o Boca na semifinal, tem que fazer um bom jogo na ida. Porque depois jogar em casa, né, com aquela desvantagem, fica mais difícil. E aí, Caetano? Grande Quezada, um abraço a você, a todos aí que acompanham o Expediente Futebol. É aquela polêmica, né? Tem gente que prefere até decidir em casa e tem gente que prefere decidir fora de casa, construir a vantagem no primeiro jogo e depois administrar na segunda partida. Enfim, depende muito do treinador. O fato é que os dois times hoje entram em campo já classificados, tanto o Palmeiras quanto o São Lourenço. Duelo de campeões de Libertadores, né? O Palmeiras que conquistou o título em 99, São Lourenço campeão em 2014. O Palmeiras quer a primeira colocação do grupo, quer também tentar ainda brigar pela primeira colocação na classificação geral. Para isso, espera uma derrota do Cruzeiro, que joga daqui a pouco. Se o Cruzeiro tropeçar e perder e o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai chegar a 15 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, e no saldo de gols o Palmeiras fica com a primeira colocação na classificação geral, o que dá a teórica vantagem de decidir em casa as próximas fases da Libertadores. O técnico Felipão, depois da última vitória aqui mesmo no Allianz Parque contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, já tinha sinalizado que hoje deve poupar 2 ou 3 jogadores, entre eles, muito provavelmente, o atacante Daverson, que foi titular nas últimas 9 partidas. Então o Daverson deve ganhar um descanso. Borja deve pintar aí como principal novidade no comando do ataque do Palmeiras. Existe também a possibilidade de mudanças nas laterais, o Mike entrando como titular na direita, o Marcos Rocha tendo descanso, e na esquerda o Vitor Luiz também começando como titular no lugar do Diogo Barbosa. Enfim, como o Felipão tem adotado os treinos fechados nos últimos dias, né? Então a gente
A gente não sabe, são revelações que a gente vai ter só quando saírem as escalações oficiais. Estou aqui com o amigo Rógero Ribeiro, nosso câmera, para pedir para mostrar um pouquinho do estádio Allianz Parque, belo estádio do Palmeiras, que por enquanto está vazio ainda. Portões ainda não foram abertos, mas daqui a pouco a casa vai ficar cheia. Ali no fundo a gente vê os orientadores do público, né, que já estão posicionados para daqui a pouco, então, a abertura dos portões. A gente tem a informação de que 28 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, então teremos aqui um público superior a 30 mil torcedores essa noite para Palmeiras e São Lourenço. Então o Verdão e o São Lourenço, as duas equipes já estão classificadas, mas está em jogo aí a primeira colocação do grupo. Palmeiras também de olho na primeira colocação na classificação geral e está tentando também o Palmeiras dar o troco daquela única derrota sofrida até agora na Libertadores, que foi para o São Lourenço lá na Argentina. Portanto, então, uma boa oportunidade do Palmeiras conseguir a revanche. O time argentino, treinado pelo Almiron, tem vários desfalques do meio-campo e também no ataque, o que indica que provavelmente o São Lourenço entrará em campo bem reforçado na defesa, para tentar segurar o Palmeiras e, de repente, num contra-ataque, conseguir um gol e a vitória para surpreender o Palmeiras. Mas vamos torcer para que o Verdão consiga um bom resultado hoje e garanta a primeira colocação desse grupo diante dos argentinos. E o Fox Sports vai mostrar tudo ao vivo, Quesada, amigos do Expediente Futebol. A gente segue por aqui, daqui a pouco PVC, Edmundo, o Prieto, toda a nossa equipe também vai estar chegando e a gente vai voltar com mais informações ao longo da nossa programação. Combinado, Quesada? Combinadíssimo, Fernando Caetano. Já já a transmissão desse jogaço Palmeiras e São Lourenço. Como o Fernando Caetano lembrou, já o Fernando Caetano volta com mais informações. A única derrota do Palmeiras foi justamente para o time do Papa, né? 1-0 para o São Lourenço. Mas é uma campanha sólida, o Palmeiras já está classificado. Vocês acham que é muito... Os dois, né? Classificados. Os dois, né? O São Lourenço vai tentar terminar em primeiro. Tem muito peso para vocês essa história de realmente terminar em primeiro? Tá no pote 1, não tá no pote 2? De repente jogar a segunda em casa realmente pode fazer a diferença? Eu lembrei aqui porque naquela vez do Boca, jogou uma partida ruim durante 10 minutos, tomou 2 gols e aí praticamente fechou o caixão com a possibilidade de reverter em casa. O Palmeiras também não estava jogando aquele grande futebol, depois uma melhorada na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas faz a diferença, na opinião de vocês, terminar em primeiro e jogar segunda em casa, já pensando nas oitavas de final? Quartas, eu acho que ajuda. Claro que não é decisivo, né? Senão não precisa nem jogar. Mas é um ponto favorável, sim, porque, especialmente em competições como a Libertadores, o mando de campo tem um peso gigantesco. Gigantesco. Porque você sai do seu país, você vive um ambiente completamente diferente e é muito mais difícil jogar fora de casa. E os resultados mostram isso aí, né? A gente tem em Libertadores um número de vitórias de mandantes maior do que em outras competições. E é claro, agora, se você perder a primeira partida tomando um sacode para decidir em casa, fica mais difícil. Vamos lembrar que ano passado o Palmeiras, quando foi eliminado pelo Boca, ele conseguiu uma reação jogando em casa que em algum momento parecia que ele ia se classificar. Mas acabou tomando um gol que esfriou aquilo lá quando saiu do banco o Benedetto. Eu acho que vale sim buscar essa vantagem de decidir em casa. O ideal é que você seja o primeiro dos primeiros, o que pode conseguir daqui a pouco o Cruzeiro, né? Que aí você vai decidir sempre em casa. A não ser agora que não tem mais a final, né? E a partir desse ano a final é em campo neutro. Mas é importante sim a vantagem. Vai depender muito do psicológico também, né, Quesada? Porque a gente tem inúmeros exemplos de brasileiros que decidem em casa e levam uma grande frustração ao final da partida com o insucesso da não qualificação, né? O próprio Palmeiras, por exemplo, né? Que contra o Boca teve 2 grandes vantagens históricas de ter conseguido empates em 2000 e 2001, na final e semifinal respectivamente, e perde nos pênaltis aqui, né? Então vai muito da cabeça, vai muito do trabalho psicológico. Os argentinos, por exemplo, têm históricas qualificações fora de casa. É mais o mental, lógico que vantagem, já diz o nome, né? É sempre bom você ter o máximo ao seu favor. Mas se você não tiver um trabalho psicológico, um preparo, uma compreensão de como jogar na temporada, desempenho, que é o mais importante,
Você fazer dentro de casa e fora de casa, independentemente da situação, mas um jogo sólido, né? Um resultado bem planejado. Você pode jogar dentro do seu quintal ou então, né, rodeado de 50 leões, que a situação vai ser a mesma. Então vai depender muito daquilo que o Palmeiras apresenta de futebol. E o Palmeiras tem melhorado, tem tido um time um pouco mais competitivo. Então, com a vantagem de jogar em casa e uma equipe que dentro de campo tem tido uma escalação melhor, isso só facilita. Você estava falando aí só de finais de Libertadores, o que o Brasil perdeu em casa, né? Estava lembrando, o Palmeiras ganhou perdeu o Grêmio, pro Boca, o Grêmio ganhou fora, né? Santos. Não, o Grêmio ganhou fora a última. Não, sim, mas do Grêmio perdeu pro Boca também, né? Olha quantas vezes os Venceu brasileiros Lanús, nesses né? últimos tempos aí em casa Foram Cruzeiro contra Estudiantes. né? Só o Boca de 2000 a 2007 foram 4. Vitória 3, fora. né? Ele ganha 3, né, finais e mais a semifinal com o Palmeiras. Que era pra... Porque Ele ganhou do Palmeiras, do São Paulo e do Santos jogando na cidade de São Paulo. Não, o São Paulo Vélez ganhou, 94, né? O São Paulo Vélez ganha, o Boca ganha... Palmeiras, Santos e Grêmio. Isso, Palmeiras, Santos e Grêmio. E aqui, entre aspas, era a final de 2001, porque quem vencesse aquele confronto estava no Mundial de Clubes, porque a final foi contra o Cruz Azul do México. E na época o Cruz Azul não podia participar da Copa Intercontinental. Então ali era a grande decisão entre Palmeiras e Boca. E aí, Paulo, a vantagem do Palmeiras que eu vejo é a ajustada que o time deu, principalmente nas 2 últimas partidas. Né? Teve o hiato grande ali, ficou fora das finais do Paulista, né? Ficou fora da mídia, deu uma acalmada, teve mais tempo para trabalhar, talvez conversar mais, enquadrar alguns jogadores ou até mesmo mexer no padrão tático da equipe, aquilo que ele pensava em termos de ajustes, e foi dando resultado. Hoje a gente vai ter o Borja novamente no comando do ataque, né? O Borja que há algum tempo era absoluto no comando, artilheiro da temporada passada. Hoje o Davidson passou a ser o titular dessa posição, o Borja está voltando ao time. Mas a base não mudou. A defesa praticamente a mesma, né? A gente vai ter novamente Felipe Melo, Bruno Henrique jogando, o Scarpa entrou, tomou conta da posição, mais um que ganha notoriedade nesse time do Palmeiras, e principalmente com a presença do Dudu jogando no ataque. Eu acho que o que mudou no Palmeiras agora foi esse período de sossego que teve entre a eliminação, exatamente, no Campeonato Paulista e a volta ao Campeonato Brasileiro. Acho que deu uma acomodada, deu uma esfriada na cabeça de alguns e até mesmo numa mexida na cabeça do Felipe para pensar no que for melhor. Eu não vejo o Palmeiras tropeçando. É evidente que é contra o São Lourenço, é uma escola forte, também é campeão de Libertadores, mas fez um campeonato argentino péssimo, terminou lá embaixo. Não na parte de rebaixamento, mas bem vizinho à parte do rebaixamento. Não, ele estaria rebaixado se não fosse o Promédio. Exatamente. Se não fosse o Promédio, porque tem nas últimas temporadas pontuação de sobra. Mas foi uma campanha horrível, mas já está classificado no grupo. Então, a única derrota do Palmeiras é para o São Lourenço. Consequentemente, hoje, quem sabe, é a hora de vencer em casa, consolidar como o primeiro do grupo e até disputar ali a segunda melhor campanha, porque eu acho que o Cruzeiro também não perde a chance de consolidar 100% de aproveitamento contra o Emelec. E esse, para mim, Quesada, é o fator psicológico que vai determinar essa classificação do Palmeiras, porque vem uma pressão nesse início de temporada para cima do Felipão, que assim, aquele campeão brasileiro não está repetindo as atuações que dele se espera. É um time que não está engrenando, não joga bonito, não foi para a final do Campeonato Paulista. E se não avançar em primeiro, a pressão vai voltar. Você imagina perder para o São Lourenço, porque o empate garante também o Palmeiras em primeiro. Perdeu, já está classificado. Classificou, mas classificou em segundo, perdendo em casa. Joga uma pressão para cima dele. Então tem um fator psicológico nessa classificação do Palmeiras em primeiro. O Grêmio quer classificar. Vai ser só em segundo, não tem jeito, mas ele quer classificar e vai comemorar em segundo. Então tem fatores diferentes, é uma recuperação do Grêmio, que fez uma corrida inicial muito fraca e agora está fazendo uma corrida de recuperação e lutando com as suas próprias forças, não depende de ninguém, para chegar ali. Então, assim, eu acho que a questão do Palmeiras passa muito pelo fator psicológico. Ser o pote 1 é interessante, sim, por jogar em casa no segundo jogo. Mas eu levo uma sapatada no primeiro jogo. Aí, amigo, você podia levar primeiro em casa ou fora. Quem leva uma sapatada no primeiro jogo, num jogo de 180 minutos, é difícil. Alguns times invertem a vantagem. Nós vimos ontem o Liverpool fazendo isso com o Barcelona. Mas você vai apontar quantos casos de um atropelamento no primeiro jogo de 180 minutos com grandes times que o outro consegue inverter. São poucos. São mais raros, né? Mais raros. E aí viram épicos. Lembra do time em 2097, 63? Você vai lembrando pontualmente.
Não acontece sempre. Você pode jogar primeiro em casa e tomar uma pancada também, aí você vai jogar fora. Pode ser mais difícil. O ideal é não ter um placar mais justo sendo fora dentro de casa, jogando a primeira. Deu é ganhar as duas, né? Vai lá, ganha fora de casa, ganha em casa, passou, um abraço. Próximo. Ainda mais na América do Sul, que é um país que, aliás, que é um continente com um futebol mais amarrado, mudar a geografia, né? Não, jamais, pelo contrário. Vamos jogar o bola. Ainda mais aqui na América do Sul, que é um futebol mais amarrado, que é mais complicado de você conseguir uma vantagem elástica, que é muito difícil historicamente na Libertadores. A gente vê inversões de resultados épicos. Então, o importante que eu falo aqui é o fator mental de você entrar no primeiro jogo muito bem sólido para conseguir um placar que te dê uma possibilidade de não levar com tranquilidade o segundo jogo, mas para que você vá com essa moral para evitar qualquer tipo de grande surpresa, né? E olha só, eu estou aqui vendo, né? O Palmeiras tem 12 gols marcados, o São Lourenço tem 4. A campanha do Palmeiras é muito sólida. Tirando essa derrota para o São Lourenço também. O Palmeiras não perdeu para qualquer time, né? O São Lourenço é um time e jogou em respeitável, casa. Já foi campeão da América, né? Um dos gigantes, e tem o Papa abençoando também, então isso também ajuda. Bom, eu vi aí os últimos jogos do Palmeiras na Libertadores. Contra o Júnior Barranquilla, mais um passeio. Aí teve a vitória por 4-0 sobre o Melgar, podia ter sido 8. No Campeonato Brasileiro a campanha do Palmeiras é boa, né? Venceu o Fortaleza, passeando, empatou com o CSA, e tem uma crítica, empatou com o CSA. O CSA também empatou com o Santos, então, né? E venceu o último jogo internacional, que é um dos postulantes ao título. Teve uma melhora depois dessa eliminação no Campeonato Paulista. Contra o CSA, no perfil Luiz Felipe, botou um time alternativo para jogar. E porque o Filipão fez uma alteração em relação ao próprio padrão de jogo, né? Ele abdica da velocidade para tratar a bola com um pouco mais de cadência, com inteligência, né? Que é a escalação agora de 2 meias, um atacante veloz, que no caso é a característica do Dudu, e um centroavante. Não foi isso em sábado contra o Internacional, não. Sábado não foi. A gente vai falar já sobre isso. Já sobre isso. Uma rápida parada, os nossos parceiros comerciais, voltamos já, porque temos que falar do Flamengo, do Grêmio e também do jogão do Cruzeiro, que se acompanha contra o Emelec daqui a pouquinho, hein? Narração do João Guilherme, comentários de Zinho, Simon. Tudo para você com as reportagens também do Nicolete. Expediente Futebol, volta já. Com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido na Libertadores, a Celeste tá nas nuvens. E hoje, a Raposa recebe o Emelec para garantir o posto de melhor time da fase de grupos. Conmebol Libertadores, Cruzeiro e Emelec, 6:30 da tarde, ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports. O futebol no Fox Sports tem um oferecimento de diga sim para o melhor momento da sua vida. Yes, Yaris. Bulldog.net. Aposte em você. E claro, mães 4.5G merecem a internet até 10 vezes mais rápida. Quer vender muito mais? Então aproveita a promoção Tá Com Você da... Porque se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Tanto que não tem aluguel. E jogou o preço lá embaixo. Samap Top, só 12 de R$ 4,90. Samap Total, só 12 de R$ 29,90. Pede logo a sua em samap.com.br. Ouviu? É seu negócio sendo salvo pelo gongo. Pede a sua. Aproveita. Samap. Máquina tem coração? Máquinas são equipamentos frios que servem apenas para objetivos mecânicos, repetitivos e sem emoção. Por isso, máquinas não têm coração. Sabe de nada. Se reúne a família, tem coração. Se faz bem para quem a gente gosta, claro que tem coração. 3. Deixe seu coração escolher por você. Mãe,
Mãe, o que você tá fazendo comentando nas minhas fotos? Se você vai continuar postando essa bocona, é melhor que esteja bem saudável. Use o novo Colgate Total 12. Cremes dentais comuns apenas limpam os dentes. O novo Colgate Total 12, com sua tecnologia inovadora, além de proteger os dentes, reduz também as bactérias da sua língua, bochecha e gengiva por até 12 horas. E agora estamos totalmente prontas pro karaokê. Colgate Total 12, totalmente pronta para uma boca saudável. Lá, não importa a cor, religião, origem, não tem jeitinho, malandragem. E eu acredito que lá pode inspirar a nossa vida aqui. Porque eu vi um menino de Bento Ribeiro fazer história lá e fazer a diferença aqui. Eu não é, filho? Como a gente vai ser na Champions hoje? Filho, vem, vamos estudar, vambora. Santander. Quer saber o que é a Ultra Gigs? Imagina você com 50 GB em seus apps favoritos sem gastar da sua internet. Se você usar e depois usar mais um pouquinho, não vai ter gasto nem 20 GB. Ultra Gigs é isso, é nunca mais se preocupar com a internet. É para se atolar de série, filme, fazer o que quiser. Brilha! O pós da Oi tem a melhor oferta do mercado, pode comparar. Ultra Gigs, traga logo seu número para Oi. Oi! Para encontrar passagens, confiamos no Kayak. O Kayak mostra vários preços para o mesmo voo e nós reservamos a melhor oferta. Nasce um novo dia, mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Bulldog.net. E no Expediente Futebol, no telão aqui, a apresentação de Luxemburgo no Vasco da Gama. Fala, Luxa. Ajudar. Mas é uma possibilidade para mim também de poder fazer aquilo que eu gosto e poder fazer com que o Vasco volte aí a grandes conquistas e possa disputar as grandes competições com possibilidade de fazer um trabalho muito bem feito. Então, um prazer muito grande de estar aqui com vocês novamente para falar daquilo que eu gosto de falar. Que nos últimos tempos não estava muito legal, não. Estava discutindo muito pelo canal de YouTube, pelo Instagram, e ficava difícil. Aí vocês levam muita vantagem. Aí aqui não, aqui a gente olha um pouquinho no olho, as perguntas vêm no tete a tete, né, no Instagram, no coisa, vocês botam lá e está toda hora e eu não estou, né? Estamos ao vivo aqui na ESPN. Boa tarde a todos. São duas, uma para o presidente e outra para o Vanderlei. Para o presidente, você está apresentando hoje, presidente, o Vanderlei Luxemburgo como treinador, cargo que estava vago desde a saída do Valentim. E como fica a situação do cargo de diretor executivo com a saída do Alexandre Faria, se você intenciona também apresentar um profissional ou se vai até o final do ano sem esse cargo. Para o Vanderlei Luxemburgo, a pergunta é justamente sobre o que você mesmo já explanou aí no início da sua apresentação. Esse 1 ano e meio que você ficou fora do futebol, como você viu o futebol? O que o futebol evoluiu do tempo que você estava no Sport Recife e agora, para esse 1 ano e meio depois, você chegou a viajar, você viu todos os jogos, você viu na medida possível o que te interessou, e o Vasco é um elenco que você acha que pode realizar um bom trabalho ou já conversou com o presidente sobre reforços? Nem cheguei, peraí, presidente, hierarquia primeiro. Bem, Cícero, sim, nós vamos trazer um executivo de futebol, estamos avaliando isso com calma, obviamente, a maioria dos profissionais, eles hoje estão empregados, mas isso está sendo avaliado e com certeza nós traremos sim um executivo para o futebol. Bom, reforços, não tem como conversar em reforços, né? Se eu conheço o time do Vasco, eu sou obrigado a conhecer. Sendo de futebol mesmo, estando em casa, eu sou obrigado a conhecer, assistindo os jogos, né? Então eu conheço alguns jogadores que já foram meus jogadores, né? Então não é uma novidade para mim. E com esse um ano e meio que eu estou parado, você faz uma reciclagem, né? Você procura fazer uma autoanálise, foi o que eu fiz. Então não adianta, eu procurei me adaptar, que é uma discussão que eu vinha tendo, e a uma realidade, não brigar contra ela. Eu não vou conseguir
Não vou conseguir isso. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar e fui entender o que está se falando do futebol, como as pessoas estão falando do futebol, como elas estão vendo o futebol desse momento. Então, eu estou vendo como está sendo discutido o futebol, mas eu tenho a minha maneira de pensar, respeitar essa nova realidade, as coisas que estão acontecendo, como um processo novo, como um processo moderno, que é uma nomenclatura, uma série de coisas. O Cupertino que eu trouxe, fiz questão de trazer, é um cara que fez a licença Pro, então está muito dentro das coisas que estão acontecendo, com os da CBF. Então, procurei me atualizar e não ficar dando murro em ponta de faca, porque por mais que eu tentasse mostrar que o futebol já existe há muito tempo, mas existe uma mudança, como tem na minha casa. As minhas filhas nasceram, era uma maneira de eu lidar com elas. Minhas netas, outra maneira diferente. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Então, eu fiz esse tempo todo que eu estou fora, com certeza, uma reciclagem para poder me adaptar a uma realidade do futebol de momento. Não um futebol moderno dentro do campo de jogo, mas as coisas que estão acontecendo nesse momento dentro do futebol. Com certeza eu fiz. Fiz questão de fazer. À esquerda aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Maurício. Eric Faria, do Grupo Globo. Vanderlei, você já, ao longo da tua carreira, já trabalhou com diversos elencos, com estrelas, sem estrelas, com promessas, sem promessas, com elencos modestos, com elencos ricos. São duas perguntas que eu queria fazer para você. Em que momento, assim, em que prateleira hoje, você observando o Vasco, você vê o Vasco para essa disputa do Campeonato Brasileiro? O que você, num primeiro momento, almeja com o Vasco? E, no segundo, a minha segunda pergunta é assim... Como é que você está vendo o futebol carioca nesse momento? A gente tem visto muitas dificuldades, principalmente o Vasco, Fluminense, Botafogo. A gente tem visto o torcedor do Vasco muito magoado, muito triste, até mais do que com raiva, machucado mesmo. O torcedor do Vasco anda machucado com o que está acontecendo, com a fase do clube. Então, são essas duas perguntas. Como é que você avalia o elenco hoje do Vasco, em termos de projeção para o Brasileirão? E como é que você pode resgatar essa autoestima do torcedor do Vasco? Primeira coisa é que esse elenco joga no Vasco da Gama, que é uma grande marca, é um grande clube. E um jogador, quando joga num grande clube desse, ele tem que saber da responsabilidade que tem e daquilo que ele pode fazer, que ele vai ser extraído o máximo deles. Isso tem que ser uma coisa que ele tem que reconhecer isso. E o que eu vou dar para esses jogadores é que eles acreditem na proposta que vai ter. O futebol é que o mais forte pode ganhar, o mais fraco pode ganhar do mais forte. Tem essa coisa dentro do futebol, né? Se você falar que o elenco do Vasco é o melhor elenco do futebol brasileiro, eu vou estar aqui mentindo. Eu, presidente, nós vamos estar aqui mentindo. Né? Tem pessoas que investiram muito mais. Mas não é um elenco para estar onde ele está nesse momento. E essa é a nossa proposta. O torcedor do Vasco vai perceber que nós viemos para cá para que o Vasco saia dessa zona da confusão que eu falei há uns anos atrás e que vá para onde tem que estar para o torcedor acreditar naquilo que o jogador está fazendo. É o jogador que passa isso para o torcedor, independente da qualidade, se é um grande time ou não é um grande time. Ele tem que mostrar aquilo que ele propõe a fazer. E eu acho, olhando as equipes, primeira coisa é resgatar isso, tirar o Vasco dessa situação. E segundo, você, trabalhando no Vasco, você tem que começar a olhar para cima. E nem sempre os melhores elencos são aqueles que são campeões, que podem conquistar. Existe essa possibilidade no futebol. Então, o Vasco é um grande clube que faz um elenco, vamos dizer que você achou que não é o melhor elenco, né, na pergunta, mas o Vasco faz esse elenco se tornar campeão. A grandeza do Vasco propõe a esse jogador que ele cresça e identifique o Vasco pela sua grandeza e possa ir buscar isso. Então, a minha proposta é saber que a responsabilidade, o jogador do Vasco vai saber até através de você, a minha responsabilidade é minha. Eu vou escalar, eu vou fazer o treinamento para eles. Eles têm que entrar em campo, saber da responsabilidade que ele tem com o torcedor e com o clube, e jogar bola. Praticar futebol, com alegria. Então, a minha proposta é essa, e vendo que dentro daquilo que eu conheço de futebol, muita mesmo, um percentual muito grande, de nós avançarmos muito. Eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. Não tenho nenhuma dúvida de que nós podemos avançar muito dentro do Campeonato Brasileiro. Com uma coisa, nós só temos o Campeonato Brasileiro. Então, nossa cabeça vai ficar voltada só para o brasileiro. A outra que você fez? Mas
Eric, preste atenção. O Vasco vem há uns anos, né, com o torcedor sofrendo muito. O que a gente tem que causar esse torcedor é alegria. Só os jogadores podem proporcionar isso. Um trabalho sério, de responsabilidade, comprometido com a diretoria, com a comissão técnica, tá certo? Passar isso daqui para fora, para o torcedor. O torcedor tem que olhar, peraí, o que eu estou fazendo? O que eles estão fazendo com o Vasco? Então, chegou o Luxemburgo. O que o Luxemburgo vai fazer aqui? Passar tempo? Não. Eu estou dizendo, o Vasco está me oferecendo uma possibilidade muito grande de eu voltar ao seu Luxemburgo, que vocês questionaram muito e questionam a todo momento. O Vasco está me oferecendo essa possibilidade de eu voltar a ser isso. E é isso que eu quero. Eu não quero mais discutir através do Instagram ou através do meu canal de YouTube. O Vasco está me oferecendo essa possibilidade de eu trabalhar dentro do campo, realizar aquilo que eu quero realizar e fazer o time crescer, acreditar nesse potencial. Para isso eu estou aqui. Para isso eu aceitei o convite. Eu vou. A grandeza do Vasco me permite eu pensar grande. Pensar da maneira como eu sempre pensei. Entendeu? Boa tarde. Aqui. Boa tarde, Vanderlei, Maurício, Campelo. Pergunta para o Luxemburgo e também para o Alexandre Campelo. Ele falou o negócio do Carioca, né? Da investimento, né? Do Carioca, né? Mas não é uma novidade, né? Essa coisa vem de anos, né? Né? De um tempo para cá. Mas nem por isso o Vasco deixou de ser campeão, o Botafogo deixou de ser campeão, o Fluminense deixou de ser campeão. Eles ganharam também. Mas você falar que é o certo, não sei. Entendeu? Mas nem por isso deixou de ganhar. Então, tá, agora para o Vanderlei. A pergunta é quando você pretende ter o primeiro contato com o elenco e quando você pretende trabalhar na prática, como é que vai ser esse jogo contra o Santos em São Paulo? E só para o Campelo também, como é que foi a conversa, como é que foram as negociações, como que foi optar pelo Vanderlei Luxemburgo, quando isso aconteceu? Eu estava ia fazer uma brincadeira, como eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, mas não vou fazer agora, não. Não era um momento que eu pensava em voltar ao futebol. Sinceramente, eu não estava pensando em voltar ao futebol, assim, nesse momento. E, de repente, começou a surgir essa possibilidade, o telefonema, e vai surgir a possibilidade, que não sei o quê, vamos conversar, e o futebol está no DNA. Né? Aí me envolveram. Me envolveram com o tal do futebol, começam a conversar coisa boa, né? Olha, puxa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, dá para você fazer isso, aí você pensa o torcedor, pensa no que vai acontecer, vai ganhar um jogo, vai, sabe? Aí começa a vir todo um filme que você está armazenado, né? Eu tenho compromissos. Eu só posso me apresentar a partir de segunda-feira, mas porque eu tenho uns compromissos essa semana que são inadiáveis, que já estava feito anteriormente. Não tem como fazer. Eu tenho uma destilaria, que é uma cachaça, e o lançamento é na sexta-feira, e já estava feito todo o pagamento do local, como vai ser feito, não sei o quê. Então, não tinha como eu transferir. Então, é impossível, mas, com certeza, no sábado, vou estar no hotel com os jogadores, vou lá participar dos jogadores, vou estar na preleção assistindo, mas o rapaz vai para o jogo lá, porque eu não tive contato de treinamento, isso, aquilo, então é muito complicado. Mas vou estar lá presente, de repente eu dou uma pitacozinha, já dou uma coisinha, falo alguma coisa lá, mas vou estar junto. E a partir de segunda-feira aí totalmente direto. Bom, sua pergunta é a partir de que momento que nós pensamos no Vanderlei, né? Obviamente, essa foi uma análise feita a partir da nossa leitura do momento da nossa equipe. Passamos a entender que a equipe precisava de um profissional mais experiente, um profissional vencedor e que pudesse dar a essa equipe a tranquilidade necessária para que eles pudessem desempenhar o futebol que eles têm a capacidade de desempenhar. E foi a partir daí, então, que nós pensamos no Vanderlei. E ontem, começamos uma conversa, anteontem, e ontem, então, é que nós evoluímos, enfim, ficamos discutindo conversas entre eu e o Vanderlei, o seu representante, até às 3 da manhã, foi o momento que nós fechamos essa negociação. Também. Só para responder em cima da sua pergunta,
Assim, tem muitas notícias, né? Que saem, né? E há umas 3 semanas atrás, me parece, 3 semanas atrás, que eu estava sendo contratado para o Vasco da Gama, e que estava acertado com o Vasco da Gama, e não teve conversa nenhuma. Conversa com o Vasco da Gama, ela foi essa semana e terminou ontem às 3 da manhã. Quer dizer, não teve nada, hoje, né? Não teve absolutamente nada, tanto é que eu não estava nem pensando em voltar no futebol. Ela começou essa semana e terminou muito rápido, porque aí ele me envolveu muito rápido. Vanderlei. Fácil de convencer, é só falar do desafio, pronto. Aqui. Vou fazer aqui outro canto. Vou fazer uma pergunta para você que eu tenho certeza que você já veio para cá sabendo que você teria que falar sobre isso. No início do ano você teve num programa, um programa de TV e disse que já tinha sido procurado pelo Vasco outras vezes, mas por tudo que você passou no Fluminense, todo mundo falava você é Flamengo, você é Flamengo, você é Flamengo, você falou agora não. Então eu queria saber o que mudou para você decidir aceitar agora essa proposta. E a gente sabe que você é profissional, eu acho que é a mesma situação para a gente da imprensa, mas o que dizer para o torcedor nesse momento que certamente fala isso? Deixa eu falar, eu não falei não ao Vasco. Eu disse que eu não sabia o que podia acontecer. Eu falei o que tinha acontecido no Fluminense, que eu não sabia o que podia acontecer no Vasco. Eu vou te responder o que pode acontecer. Eu quero me tornar um ídolo do Vasco. Como grandes jogadores que jogaram no Flamengo, se tornaram ídolo também no Vasco, jogaram no Vasco, se tornaram ídolo no Flamengo. Isso faz parte da rotina. E o Flamengo, para mim, agora ficou para trás. Nem falar do Flamengo. Só vou aceitar a pergunta do Vasco. E a partir do momento que eu começar a trabalhar, eu quero que eles lembrem do Luxemburgo, treinador do Vasco, com grandes conquistas, para me tornar um ídolo torcedor. Falar, pô, esse cara esse cara é o cara que eu confiei, que nós confiamos, veio para cá para fazer o trabalho e se tornou um ídolo nosso aqui. É o meu trabalho, é o que eu tenho que fazer. Esquerda de novo. Oi, Lucha, boa tarde. Você está com 66 anos, vai fazer 67 no final dessa semana. É um Lucha mais experiente, né? O que a idade traz de bom? Mas continua apontado para o céu, hein? Você pode descontrair, toda coletiva minha tem que ter uma descontraída, né? Você não tem a dúvida que mais experiente. Isso é uma coisa legal de ser discutida, porque idade não quer dizer absolutamente nada. Você fica mais experiente, muito mais experiente. Coisas que eu fazia há um tempo atrás, decisões que eu tomei, obviamente, hoje eu não tomaria. Alguns erros cometidos, importantes erros. Se você quer que eu te diga não levar o Romário para a Olimpíada, ponto. Hoje eu levaria. Então, são coisas que você comete, não discutiria com o presidente do Real Madrid num saguão de hotel. Então, a experiência, ela te dá sabedoria, de você tomar decisões na hora certa. E cada vez que você fica mais velho, você fica mais experiente. E eu me sinto hoje melhor do que eu era antes. E, apesar de fazer 67 anos, não tem nenhum problema no aspecto físico, de trabalho e de atualidade. Estou totalmente atualizado com as coisas que estão acontecendo no futebol, porque eu sou um homem de futebol. Adoro futebol. Então, eu estou discutindo, estou vendo e quero ver as coisas que estão acontecendo. Então, acompanho tudo o que está acontecendo no futebol para discutir, para falar, responder a vocês. Então, nenhum problema com respeito a isso. Agora, desculpa a brincadeirinha, que foi para relaxar um pouquinho. Luxemburgo. Boa tarde, tudo bem? Você disse aí que está acompanhando o Vasco, que está acompanhando o futebol como um todo. Eu queria saber a sua avaliação sobre a temporada do Vasco em 2019 e, principalmente, onde você acha aí que são os pontos fortes e os fracos que você vai ter que trabalhar. Isso eu não vou te falar aqui externamente mesmo, cara. Não tem como. Isso eu vou falar lá dentro para os jogadores. Muitas coisas vão ser discutidas internamente, que eu acho que é o local para a gente poder discutir os nossos problemas. Como empresa, eles têm problema, discute internamente os seus problemas. Você, nas suas edições de editoria lá, que o pessoal chama de repente para chamar a atenção, que faltou uma pauta que não foi feita, que não sei o quê, é interno. Então, eu acho que vai ser discutido internamente. Eu não posso cometer o erro de chegar aqui e começar a falar do Vasco sem estar lá dentro, sem uma coisa que você vê, outra coisa é quando você tem um contato com o jogador, tem um contato com o clube, entendeu? Então, eu me permita não entrar nesse mérito aí agora. Vanderlei, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Maurício, o presidente. Você falou sobre seu começo no Vasco, rapidamente ali, quando você estava
no começo da entrevista. Queria que você relembrasse mais desse seu começo no Vasco, essa sua primeira passagem. Você falou que não é a sua primeira passagem agora. Como é que foi? O que mudou de lá para cá, em você principalmente? Por mais velho, 67. Foi legal. Eu era assistente do Lopes, e como profissional de altíssimo nível, de qualidade, que me deu a condição de eu poder botar para fora o meu potencial, e com liberdade de fazer aquilo que eu achava que tinha que fazer. Ele falava, faz um treinamento, eu ia lá e fazia o treinamento, e um aprendizado. Eu acho que assim, um ex-jogador de futebol, ele tem que se divorciar para ser técnico do ex-jogador, do jogador. Isso é um processo que o cara tem que fazer. Você sair direto de jogador para técnico direto, geralmente você bate na trave, acerta de início, depois vai tendo uma... Você tem que se preparar para ser técnico. E o tempo que eu fiquei como assistente do Lopes foi fundamental para eu poder divorciar do jogador e começar a ser técnico de futebol. Quando eu falei, acho que tem que começar, eu falei, Lopes, não quero mais ser assistente, eu quero começar a ser técnico, a tomar as pancadas que você toma aí. Aqui, direito ainda. Rismigo, Rádio Mix FM, SBT Rio. Dá para te passar, não? Cara. Não tem como, estou aqui bem sentado, mas queria dar parabéns primeiro ao Vasco, ao presidente, contratar você e dizer que para a gente é ótimo ter você de volta aqui no Campeonato Brasileiro e no Rio de Janeiro, que eu sei que você gosta do Rio, você rodou aí, você é youtuber, você é dono de empresa de cachaça, fez um monte de coisa, mas quando chama o futebol você vem, acho que é pela oportunidade de ser campeão pelo Vasco da Gama, seria uma coisa maravilhosa. Rapaz, você quer ser campeão, está no DNA, você quer ganhar. Onde você vai, você quer ganhar. E eu acho que ganhar um título no Vasco, para mim, seria uma coisa fundamental. A minha volta ao futebol através do Vasco já está sendo fantástica para mim. Para mim está sendo excelente. Estar aqui com vocês agora, o Vasco está me proporcionando a fazer uma coisa que eu não fazia há tempos, que era estar numa entrevista coletiva sendo inquirido, questionado, algumas perguntas meio com casca de banana, outras não, mas faz parte do jogo. Eu estar aqui nesse meio aqui, estava faltando isso para mim, entendeu? Então, eu estou feliz, melhor, com certeza, melhor do que antes. Esse 1 ano e meio fez eu repensar muitas coisas que eu discutia, desnecessárias até com vocês, porque era uma realidade que estava acontecendo, me ajustei a ela e vocês vão ver na hora que eu estiver trabalhando, que houve um reajuste de pensamento, no dia a dia vocês vão ver a imprensa que vai cobrir o Vasco da Gama, que houve uma mudança de entender e não discutir coisas que ela não vai mudar absolutamente nada, que é aquilo que eu vou fazer dentro do campo de futebol. Luxa, aqui. Aqui eu... você está falando, já analisou, né, o elenco do Vasco. O Vasco agora, para essa temporada, tem só o Campeonato Brasileiro, um pouco mais dos 30 jogos agora do Campeonato Brasileiro que tem pela frente. Com a análise que você faz de elenco do Campeonato Brasileiro, o que você pode falar assim, de projeção, onde você pretende fazer com que o Vasco chegue? E você falou agora, seria um sonho, um título pelo Vasco, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, né, toda a situação de competitividade. A primeira coisa que eu vou fazer é que esses jogadores têm que entender que esse elenco é o elenco que o Vasco tem nesse momento e que está numa posição não confortável e que tem condições de sair dessa condição. Esse é o ponto principal. Porque não adianta eu falar fulano, beltrano, ciclano, 10 contratações se eu não as tenho. Então eu tenho que fortalecer esse elenco que eu tenho para que ele acredite que essa posição é incômoda e que eles não merecem estar ali. Eles têm que provar isso. E toda contratação, eu digo que ela sempre é um assunto interno. Por quê? Porque se eu falar o nome do jogador que aqui eu vou contratar, de 100 mil passa para 1 milhão, de 1 milhão passa para 2 milhões, as coisas... Então, são coisas internas que eu vou conversar com o presidente, olha aqui, nós temos que precisar fazer isso aqui, essa ação e essa ação aqui, para nós darmos uma crescidinha aqui, porque está faltando isso aqui. Mas esse elenco, se o Vasco não contratar ninguém, o que eu tenho é o que eu vim para o Vasco. Esse foi, não foi a falar assim, vamos contratar 10 jogadores. Não, existe a possibilidade da gente fazer uma análise. Obviamente, vai ter uma parada na Copa América, e a gente vai ter tempo de a gente poder analisar. Se houver necessidade, nós vamos falar. Senão, esse elenco, trabalhado com seriedade, com dedicação, com empenho, com autoestima para cima, o torcedor identificar isso, está numa posição que não deveria estar. Eles têm que reconhecer isso. E é isso que eu vou buscar deles. Não adianta eu falar em elenco que não está comigo, vou falar desse elenco que está comigo agora. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Maurício, presidente Campelo. Vanderlei, você sempre foi um técnico muito à frente dos demais, inclusive, teu currículo está aí para explicar tudo isso,
Mas você, pelas matérias que a gente também lia anteriormente, tinha um desejo de ser não só um técnico, mas também um manager no futebol. Hoje o Vasco não tem a figura do vice-presidente, o presidente acumula essa função, essa pasta, e ainda não tem um diretor de futebol. Você também chega para ajudar também nessa questão administrativa do futebol hoje do Vasco da Gama, ou é só técnico hoje do Vasco da Gama? E outra, muita gente fez uma crítica a você pelos últimos anos, sem um título nacional, pelos clubes que você passou, desde 2003, se eu não me engano, não conquista um título de âmbito nacional. É a chance para você mostrar que aquele Luxemburgo está aí no mercado, assim como o Filipão, que também foi muito criticado e foi campeão brasileiro ano passado? Você fez uma pergunta que me dá uma oportunidade muito boa de falar sobre o futebol e o aprendizado, né, que você, por mais velho que você fique, você aprende todos os dias, né? Eu fui sempre rotulado como um cara que queria ser o mandão do futebol, que era a patota do Luxemburgo, o head coach, né? E eu fiz questão de fazer isso antigamente, porque eu queria que houvesse um crescimento, que houvesse profissionais, uma comissão técnica multidisciplinar nos clubes, e que isso fosse um processo natural de qualquer empresa do futebol, que são os clubes. E eu, no meu conceito, eu continuo sendo head coach, mas trabalhando com o diretor executivo que está aí dentro do futebol, em conjunto com o executivo. Por quê? Porque você não precisa mais hoje fazer aquilo que eu fazia antigamente. O Vasco tem os profissionais hoje para trabalhar. O que é o head coach, no meu conceito, o pessoal que eu queria mandar em tudo, o head coach, para mim, hoje, é o diretor executivo trabalhar em conjunto comigo e receber a informação dele. Eu, na lista de desempenho, me passar as informações que ele viu do adversário. É o fisiologista passar as informações para mim, para eu trabalhar em cima daquilo que ele fez, e o preparador físico poder falar. O fisiologista vai chegar e falar assim, olha, fulano, o time está nesse estágio físico aqui e estão cansados. Cabe à comissão técnica de qualidade, essa informação tem que chegar para o técnico, e cabe ele cobrar da comissão técnica um trabalho de qualidade em cima daquilo que o fisiologista está falando. Então, quando você fala head coach, não é que você vai mandar em tudo e dizer, não, você quer ser informado, quer participar de tudo, e você receber as informações, que no final é você quem decide. Então, o Tele Santana era um head coach. O Tele Santana era um head coach, ele se preocupava com a comida, se preocupava com... Ele recebia informação de tudo que ia acontecer no futebol. É isso que eu quis passar há tempos e tempos para vocês, e graças a Deus o futebol hoje está dessa forma. O técnico chega ao clube com o seu assistente, no caso que é o Maurício, ou com o preparador físico, não mais do que isso, que não necessita, porque o clube está totalmente estruturado, graças a Deus, eu ainda consegui pegar essa realidade e estou chegando ao Vasco da Gama em cima dessa realidade. E eu me sinto feliz, assim, de ter tomado muita porrada, não foram poucas, mas está aí. Está aí essa coisa bonita que os clubes hoje estão totalmente estruturados, com as suas comissões técnicas permanentes, com os seus centros de treinamento. O Campelo já me falou, confidenciou que está em busca de, né, tem uma situação para construir um centro de treinamento, que sabe da necessidade que tem que ter. Então, eu me fico assim, você vai falar orgulhoso de ter tomado pancada, mas nós vemos hoje essa coisa muito legal como está aí o futebol. O Vasco é um grande clube e eu vim aqui, não vim para passar tempo não, cara. Eu vim para ganhar mesmo. Se você não ganha no primeiro momento, você ganha no segundo momento. Então, você ficar encontrar até o final do ano. Vou fazer o máximo que eu puder fazer para levar o Vasco aonde ele tem que crescer o máximo que puder crescer. Certo? E depois nós vamos discutir a renovação para o ano que vem. Por que eu estou falando isso? Porque o futebol brasileiro, isso é uma das coisas que a gente, de repente, nós vamos conquistar mais lá na frente. Também muita pancada. Não permite ainda o contrato longo. O contrato longo, ele é feito a cada ano. Você faz a temporada, o Renato, no Grêmio, termina a temporada, qual é a discussão de vocês fazem? O Renato vai renovar? O Renato vai vir para o Flamengo? O Renato vai para o Vasco da Gama? O Renato vai para não sei para onde? Que essa é uma discussão. Então, eu vou trabalhar muito até o final do ano, que essa é a realidade, tá certo? E no final do ano discutimos. Se eu tomar 5 porradas, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Porque não se permite isso, entendeu? Então, eu estou vendo dentro daquilo que eu discutia e que eu não quero discutir. Vou fazer
a coisa como ela é, como ela está acontecendo. Então, até o final do ano, você vai ter um Luxemburgo, da forma como ele é, empenhado, determinado, querendo vencer, buscando o máximo, tirar o máximo do jogador, buscando um torcedor para abraçar a equipe, estar junto com a gente, pensar em zona de rebaixamento, não. Vamos sair dessa confusão e nós vamos pensar em coisa boa. Isso é que eu vou fazer até o final do ano. Só fazer um breve comentário a respeito da sua pergunta. Eu vivi aí os últimos 30 anos no meio do futebol. Muito do que se tem hoje se deve ao Vanderlei. Lá atrás, o técnico acabava ocupando um espaço que estava vazio. Então, eles cuidavam da comida porque não tinha nutricionista. Eu cansei de fazer cardápio, e eu sou médico. Então, o técnico acabava tendo que se envolver numa série de tarefas e de atribuições que não eram as suas. Hoje o futebol ele é multidisciplinar e interdisciplinar, especialmente. É como ele disse, as informações têm que chegar para ele. Óbvio que a última posição vai ser sempre dele, porque vai escalar, não vai escalar, vai poupar, não vai poupar, mas as informações vão chegar. Então, tem que haver uma sinergia entre esses profissionais e, dentre eles, o executivo. Mas ele vai ser sempre o comandante dentro do campo, né? Acho que isso está bem claro. E só para completar, quando vocês falam de que o Vasco não tem um vice-presidente de futebol, é interessante falar isso, eu gostei da sua colocação, porque me dá a oportunidade de fazer algumas colocações. Todo mundo fala em profissionalização. Todo mundo fala em profissionalização. E o que é o vice-presidente de futebol? É um amador. É um apaixonado, que não necessariamente entende de futebol. Não necessariamente tem vivência no futebol e pode, de fato, contribuir para o funcionamento do futebol. Então, no Vasco, no organograma que eu preconizo, que eu entendo, essa figura deixa de existir. A gente profissionaliza o futebol e o futebol, que é a atividade mais importante do clube, se reporta diretamente ao presidente. Alguns, maliciosamente, dizem que eu acumulo a vice-presidência de futebol, e não é isso. Tá certo? Então, eu gostaria de deixar claro isso. O Palmeiras hoje é um exemplo no futebol, na gestão do seu futebol. Quem é o vice-presidente de futebol do Palmeiras? Não tem. Então, é só para esclarecer esse ponto, porque toda hora tem questionamentos acerca disso. E o que a gente prima aqui é pela profissionalização. E eu não quero levar política para dentro do futebol. Só completar que eu falava muito, né, em cima da tua pergunta, foi muito pertinente, que dá a possibilidade de você falar muitas das coisas que eram para trás, que estão acontecendo aqui, que são legais. Quando eu falava de head coach, as pessoas confundiam, porque queriam confundir. E era um momento para confusão mesmo, porque não tinha ninguém, então você tinha que fazer as coisas, trazer para